Olá, meus amados alunos do sexto ano. Hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre elementos atmosféricos. Atmosféricos vem de atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que encobre a Terra. Essa camada de ar que envolve a Terra, ela é composta por gases, ok? Bom, a camada mais inferior da atmosfera é a troposfera. A camada mais inferior, mais próxima aqui da superfície da Terra, é a troposfera. Bom, na troposfera ocorre a interação dos elementos atmosféricos. Existem alguns elementos atmosféricos, como temperatura, pressão e umidade. A interação desses elementos atmosféricos ocasionam os ventos, as nuvens e as precipitações. Então, para quem tinha curiosidade aí de onde surgem os ventos, as nuvens, tá? Vem da interação desses elementos que compõem a atmosfera, tais como temperatura, pressão e umidade, ok? E também a interação desses elementos ocasiona as precipitações. Precipitações têm a ver com queda. Tá? O que são as precipitações? A chuva é um tipo de precipitação, né? É algo que vem de cima para baixo, tá bom? Bom, as precipitações elas podem ocorrer na forma de chuva, mas também de geada e neve, ok? Vamos conversar um pouquinho sobre a influência de cada um desses elementos atmosféricos. Primeiro, a temperatura atmosférica. Os raios solares, eles são responsáveis por controlar parte da temperatura atmosférica, que corresponde ao grau de calor do ar da atmosfera em determinado momento. A maior parte da energia que aquece o ar provém da emissão de calor da superfície terrestre. Então veja essa imagem aqui. O Sol emite a sua energia, emite o seu calor, tá? E esse calor ele é irradiado pela superfície da Terra de novo para a atmosfera, ok? Então, pessoal, essa radiação de energia solar aqui, ó, tá? Para a atmosfera, ela aquece essa camada mais inferior da atmosfera, que é a troposfera, ok? Então, a maior parte dessa energia que aquece o ar, quando nós estamos sentindo o ar aquecido, provém de quê? Da emissão de calor da superfície da Terra, tá? Bom, feita aí essa inversão, né, de calor, olha, do Sol que bate na superfície e volta para a atmosfera, ok? Bom, também a latitude. A latitude é outro elemento atmosférico. Vamos lembrar o que é latitude? Nós estudamos isso já no início do ano. Linha do Equador, latitude é a distância de um ponto qualquer em relação à linha do Equador. A latitude ela pode ser latitude norte ou latitude sul. Norte quando acima da linha do Equador, sul quando abaixo da linha do Equador, certo? Quanto mais próximo da linha do Equador, a latitude é maior ou menor? Se a latitude é a distância em relação à linha do Equador, quanto mais próxima à linha do Equador é menor a latitude, ou seja, menor a distância. Quanto mais afastada, tanto para o Polo Norte quanto para o Polo Sul, quanto mais afastada é maior a latitude. Eu tenho uma latitude maior, ok? Sim, e o que isso interfere, professora? Por que isso é um elemento atmosférico? Por que isso interfere, tá? A latitude, gente, ela exerce influência no aquecimento e nas temperaturas do planeta. Na região equatorial, essa aqui próxima à linha do Equador, o maior aquecimento da atmosfera ocorre devido à incidência direta e intensa dos raios solares. Então, aqui na região equatorial, eu tenho um aquecimento mais intenso da atmosfera, tá? Por quê? Porque a incidência do Sol aqui, ela ocorre diretamente, tá? É uma incidência direta aqui, ó, do Sol, tá? Devido à posição, ao eixo de inclinação da Terra e ao movimento que a Terra faz em torno do Sol, acontece essa questão dessa região equatorial aqui ser mais aquecida do que as outras, tá bom? Então, por isso que o aquecimento da atmosfera aqui, ó, ele é maior, tá bom? Já nas regiões polares, mais no extremo do Polo Norte e Polo Sul,
tá? Já nas regiões polares, os raios eles não incidem de maneira direta, tá? Na superfície, portanto, a sua intensidade diminui. Aqui, o Sol incide de maneira direta. Já nas extremidades, não, já não incide de maneira direta, tá? Ele dispersa mais, portanto, a região é mais fria, ok? Continuando então, a altitude. A altitude é a altura em relação ao nível do mar. Quanto maior a altitude, mais frio, tá bom? Na troposfera, então, quanto maior essa altitude é em relação à superfície, menor vai ser a temperatura do ar. Então, as áreas localizadas em altitudes elevadas, como a área do topo desse monte aqui, ó, que inclusive tem uma formação vulcânica, tá? Mesmo as situadas em áreas intertropicais possuem temperaturas baixas. Então, mesmo por mais que ela esteja próxima à linha do Equador, se for uma região de grande elevação, de altitude elevada, mesmo assim a temperatura vai ser baixa. Aqui nós temos uma atividade vulcânica, tá? Aqui nessa região, a formação vulcânica, e o que acontece? Veja que o topo está coberto aí de neve. Por quê? Devido à altitude, à altura em relação à superfície, o que acontece? A região se torna mais fria, tá bom? Continentalidade e maritimidade. O que vem a ser? O efeito da continentalidade ocorre com maior intensidade em áreas afastadas das grandes massas de água. Nessas regiões, a temperatura do ar se aquece e se resfria rapidamente, ok? Então, no interior do continente, no interior da continente, nós temos o efeito da continentalidade, tá? Esse efeito, quanto mais distante das grandes massas de água, no caso os oceanos, quanto mais distante, maior esse efeito, tá? E nessas regiões, o que acontece geralmente? A temperatura do ar ela se aquece e se resfria mais rapidamente. Esse é o efeito da continentalidade. Já o efeito da maritimidade, ele ocorre em áreas próximas aos mares e oceanos. Então, toda essa região aqui, próxima às áreas e os oceanos, não só do Brasil, claro, gente, todas as áreas do planeta onde estão próximas aí aos mares, tá, e oceanos, sofrem o efeito, passam aí pelo efeito da maritimidade, ok? O que acontece? As águas, elas se aquecem e se resfriam lentamente. Nessas áreas aqui, a variação da temperatura é menor. No efeito da continentalidade, a temperatura do ar ela varia com mais facilidade, mais rapidamente, ou seja, hora está quente, hora está frio. Nessa região aqui, a variação da temperatura ela é menor, ok? A variação dessa temperatura é menor, tá bom? Nessas regiões mais próximas aqui dos mares e oceanos. Sim, agora vamos ver então o que seria essa amplitude térmica. É a diferença entre a máxima e a mínima temperatura de algum local, num determinado período de tempo. Então, quando você quer saber qual é a amplitude térmica de um lugar, você vai fazer a diferença. Na matemática, qual que é a operação que fala de diferença? É a subtração. Então, a diferença entre a temperatura máxima e a mínima de algum local num determinado período, tá? Quando essa diferença é grande, nós dizemos que a amplitude térmica é alta. Por outro lado, se a diferença entre a mínima e a máxima ela é pequena, se a diferença é pequena, dizemos que a amplitude térmica é baixa, tá bom? Ela varia muito de região para região e até de cidade para cidade, tá? Por quê? Justamente devido às condições atmosféricas de cada lugar, tá bom? Como que se faz o cálculo da amplitude térmica? Eu pego a temperatura máxima menos a temperatura mínima, aí eu tenho a amplitude térmica, ok? Agora, vamos ver também esse outro elemento atmosférico que é a pressão. O que seria essa pressão? A pressão ela é a atuação da força do ar sobre as áreas da superfície terrestre e pode variar de acordo com a temperatura e a altitude. Em lugares com baixas temperaturas, o ar ele é mais denso, mais pesado e com maior pressão. E em áreas muito elevadas, o ar é menos denso e com menor pressão.
Então, em síntese, pressão atmosférica é a pressão, né, é a atuação da força do ar sobre as áreas da superfície terrestre. Então, onde que o ar tem mais força? Né? Onde que o ar tem mais pressão? Tá? Nas áreas aqui próximas à superfície ou nas áreas mais elevadas? Então, lembre-se, pressão atmosférica é a atuação da força do ar sobre as áreas da superfície terrestre. Ela pode variar de acordo com a temperatura, tá? E a altitude. Quanto mais frio, gente, maior é a pressão, tá bom? Quanto mais frio, maior é a pressão. Quanto mais elevado o ar é menos denso, ou seja, com menor pressão, ok? Então, em lugares com baixas temperaturas, o ar é mais denso, mais pesado, portanto, com maior pressão. Então, nas áreas mais frias do planeta, nas regiões mais frias, o ar ele é o quê? Mais pesado, mais denso, tá? Ele exerce uma atuação, uma força maior sobre a superfície, tá? Ou seja, ele possui maior pressão. Em áreas muito elevadas, muito altas, o ar é menos denso, tá? Ele é mais leve e com menor o que? Pressão, tá bom? Uma vez dito isso, vamos conversar um pouquinho sobre a diferença entre tempo e clima. Muitas vezes a gente observa, né, vê a gente falar, alguém falar, nossa, hoje o clima tá bom, hoje o clima tá chuvoso, hoje o clima tá seco, hoje o clima tá frio. Será que é certo, correto utilizar essa expressão clima nessa situação que eu citei? Vamos ver então. Tempo atmosférico refere-se às características da atmosfera em um determinado momento. Então, tempo refere-se às características da atmosfera em um determinado momento. Ou seja, nesse momento, como que está a atmosfera aí onde você está? Está calor? Está quente? Está chuvoso? Está seco? Como que está aí a atmosfera aí no lugar onde você está? Quais são as condições da atmosfera nesse momento? Está calor? Está frio? Está chuvoso? Está seco? Todas essas características, essas condições, nós estamos nos referindo ao tempo e não ao clima, ok? Porque o tempo ele pode mudar todos os dias. Hoje pode estar ensolarado, amanhã pode estar, o tempo pode estar fechado. Hoje pode estar chovendo, amanhã pode não estar chovendo, ok? Então, o tempo ele varia muito, tá? E ele sofre influências de vários fatores. Por exemplo, quando há aproximação de uma massa de ar úmida, ocorre chuva. Porém, quando há aproximação de uma massa de ar seca, ali o tempo vai ficar seco, tá? Então ele pode mudar, ok? Quando dizemos frases como hoje o dia está frio ou chuvoso, ou então ontem o dia estava quente e ensolarado, estamos caracterizando o tempo e não o clima. Tudo bem, queridos? Muito bem. O clima, ele corresponde ao conjunto das condições do tempo atmosférico de um lugar, registrada ao longo de um período de tempo, anos, décadas, séculos. Então, qual é o conjunto das condições do tempo atmosférico em um lugar? Né? Qual é o conjunto das condições desse tempo, do tempo atmosférico? O conjunto dessas condições do tempo forma as características do clima. Tá? Então, nós damos nome para o clima. Clima tropical úmido, clima tropical subúmido, clima frio. Por quê? Porque aquelas características são próprias daquele lugar e características observadas durante um longo período de tempo e não apenas em um dia, ok? Ok, vamos ver um pouquinho sobre a influência das massas de ar no clima. Primeiro, o que são massas de ar? Elas são as grandes porções de ar com características internas semelhantes, como temperatura, pressão e umidade. Essas massas de ar podem ser úmidas ou secas, quentes ou frias, pois suas características são adquiridas de acordo com a área de onde se originam. Então vamos lá, resumindo. Massas de ar são o que? Grandes porções de ar com características internas semelhantes. Quais características? Temperatura, pressão, se são densas ou não. Umidade, ela vem carregada de água ou não. Então, essa grande porção de ar,
né? Está com a temperatura mais quente ou mais fria? Está com um ar mais denso ou mais leve, né? Exercendo pouco ou muita pressão? A umidade, ou seja, há ou não a presença de água, ok? Então elas podem ser úmidas ou secas, quentes ou frias, tá? Pois suas características são adquiridas de acordo com a área de onde se originam. Se ela origina no meio do continente, tá? Em uma região mais seca, por exemplo, né? Eu tenho uma massa de ar, né? Mais quente, mais seca. Se ela origina de uma região que é quente, né? Como aqui da floresta amazônica, porém uma região úmida, essa massa de ar ela vai ser quente e úmida e ela sai vagando, sai passeando aí, tá, pela superfície, levando essa umidade e essa variação de temperatura para outras regiões, tá bom? Ok? Bom, então eu tenho aí no Brasil as massas de ar no inverno, tá? No inverno, geralmente, por exemplo, aqui, massa equatorial atlântica, tá? Surgiu no oceano, ela é úmida, então ela traz umidade. Massa equatorial continental, devido à presença aqui da floresta amazônica ser muito intensa, ela também acaba sendo úmida, ok? Massa polar atlântica, ela é fria, então ela traz uma temperatura mais fria aqui para a região, ok? Nós temos a mata tropical massas de ar tropical atlântica, tá? Por ela nascer aqui, surgir aqui no meio do oceano, ela surge mais úmida, ok? Então é isso, as condições dela dependem de onde elas se originam, tá bom? Depende de onde elas se originam, tá? Bom, dando continuidade então, crianças, vamos conversar um pouco sobre o que seria o climograma. O climograma, ele é um gráfico, veja que ele é um gráfico, tá? Ele é uma representação gráfica de dados climáticos. Trata-se de um recurso fundamental para a realização de estudos sobre o clima. Esse gráfico, ele apresenta informações sobre as médias mensais de precipitação e da temperatura de um determinado lugar durante o período de um ano. Então, o climograma, ele mostra, tá? Tanto a precipitação, precipitação no caso, chuva, e temperatura, tá? De um determinado lugar durante o período de um ano. Então, aqui você vai observar aqui, ó, que o gráfico aponta que os meses mais chuvosos foram de janeiro, fevereiro, março, tá? E depois, olha, de outubro, novembro e dezembro, os meses onde houve uma quantidade de chuva menor, de precipitação menor, foi entre os meses aí de junho até agosto, tá? A variação de temperatura nesses meses também ela cai, tá bom? Nós sabemos que o mês de junho é mais frio. Então, esse é um climograma, ele mostra a variação de precipitação e de temperatura durante um determinado de um lugar, né, durante o período de um ano, ok? Bom, crianças, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Um grande abraço, até a próxima, nos encontraremos nas aulas no Zoom. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.